Graças a Deus. Olá a todos, que Deus abençoe sua casa em nome do Senhor Jesus. Agora são 18 horas e 59 minutos. Nós daqui a pouquinho, vou esperar mais alguns minutinhos aí, para nós começarmos nosso culto online. Hoje nós vamos começar com a adoração, certo? Então convide aí a sua família, vizinhos e amigos para juntos nós prestarmos o nosso culto racional e agradável ao nosso Deus, tá bom? Eu quero também que durante esta live, atenção todos, e quando você for convidar pessoas para também entrarem aqui na página da igreja para assistir esse culto, passe isso para eles também. Eu gostaria que você, se assim você sentir vontade e se sentir à vontade para o mesmo, eu queria que você escrevesse aí um pedido de oração. Claro, resuma. Coloque assim: Pastor Roberto, ore por este objetivo. Aí você coloca, se é pela tua saúde, se é pela tua família, se é pela tua vida financeira. Se for em favor de alguém, seja teu familiar ou conhecido, se puder colocar o nome da pessoa e qual é a luta que a pessoa está passando, tá bom? Enquanto eu vou estar aqui fazendo a live, a minha esposa está aqui e ela vai estar ali, vendo o que vocês estão escrevendo, tá bom? Vai estar ali dando o ok dela. Saiba que a gente, no final desta live, vamos estar orando por estes pedidos. Daqui a pouquinho vamos começar o louvor, a adoração. Depois vamos à palavra de Deus no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20. E no final da live eu quero fazer uma oração de intercessão. Então por isso é muito importante que você faça o seu pedido aí. Escreva aí: pastor, ore por isto, ore por este objetivo. Tá certo? Eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar, porque Ele disse: aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele se fazia presente, Ele se faria, presente. Então eu estou aqui, minha esposa está aqui, você está aí em sua casa, com a sua família. Então Jesus está em nosso meio, e isso é certo. Ele vai tocar com o poder dele e vai trazer a resposta, vai trazer o fortalecimento. E eu acredito que Deus já está enviando respostas às orações de todo o seu povo, que nós temos vindo clamando para cessar esta praga do Covid-19, abertura novamente do comércio. Eu tenho certeza que a resposta de Deus está chegando. Breve a gente vai ter boas notícias para poder aqui transmitir a todas as pessoas, tá bom? Agora são 19 horas e 2 minutos. Já tem aí, amor, pessoas colocando já o pedido? Já? Isso, vão escrevendo aí, gente. Você quer que a gente ore no final desta live? E qual objetivo? Por qual objetivo você deseja que a gente venha orar? E vai chamando sua família, vai chamando amigos para participarem desta live juntamente. Nós vamos colocar aqui um louvor já de alguns anos, eu acho que lá de 1998 ou no início de 2000. Foi esse louvor aqui feito pelo Eduardo Cardoso, um louvor muito edificante, porque foi extraído da Bíblia Sagrada. O nome desse louvor é Tem que Nascer da Água, nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos: importa-vos eu te dizer, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não poderás entrar no reino de Deus. 19 horas e 3 minutos. Se você puder, fique de pé aí em seu lugar, em sua casa. Feche seus olhos e vamos juntos adorarmos a Deus. Se desligue de tudo lá fora. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Tem que nascer da
tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer, o mundo tem o que esquecer, a velha vida abandonar, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Tenho que obedecê-lo, tenho que crer na palavra, tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus até o fim da estrada, até o fim da estrada. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar, orar também, vigiar. Tenho que obedecê-lo, tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra, tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus até o fim da estrada. Aleluia, Senhor. Tem que nascer da água. Faz o teu povo nascer de novo, Senhor. Tem que nascer Espírito Santo de Deus. Só o Senhor para convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça, Senhor, para ser um filho de Deus. Aleluia, Senhor. Só o Senhor para, meu Deus, fazer este novo nascimento acontecer. Ó Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, venha para fortalecer a tua igreja, Espírito Santo. É a paz, a brisa soprar, Ele está na voz do nosso canto, Ele está na voz do nosso canto.
Luz de Deus, luz de Deus, é o Espírito Santo. é o Espírito Santo. Desce em mim, Espírito de Deus. Desce em mim, Espírito de Deus, Tu és para mim, Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor, toque em mim e alivia minha dor. Desce em mim, Espírito de Deus. Oricanta maracerica, Tu és pra mim orixe maracerica, o maior dos sonhos meus. desce em mim, Espírito do Senhor. Desce em mim, Espírito do Senhor, toque em mim e alivia minha dor. e alivia minha dor. Nos momentos de dor e sofrimento, Nos momentos de dor e sofrimento, eu me lembro do que Jesus falou. eu me lembro Do que Jesus falou, que no mundo não me que deixaria, do mundo não me deixaria só. me daria o meu consolador. erga as mãos e adore. Desce em mim, Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor, toque em mim e alivia minha dor. Desce em mim, Espírito de Deus. Tu és para mim o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor. Aleluia. Toque em mim E alivia. e alivia minha dor. Toque em mim, alivia. Toque em mim E alivia minha dor. Sim, Senhor. É isso que nós pedimos ao Senhor neste momento. Que a Tua presença, meu Senhor, ela venha nos fortalecer. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar o seu povo espalhado por este mundo afora, porque aqueles que estão sendo tão atribulados por causa, meu Pai, dessa pandemia e por causa também de outros problemas, e somente o Senhor para nos fortalecer, a fim de nós, meu Pai, não venha cair em tentação. Só o Senhor Espírito Santo para nos sustentar de pé, porque neste mundo tentações vêm, tentações surgem para todas as pessoas. Senhor, nós queremos estar de pé naquele grande dia em que o Senhor voltará para levar a igreja. Nós queremos estar de pé para sermos, meu Pai, levados para junto do Senhor para a glória. Por isso nós te pedimos, venha transformar a nossa vida. Vem, Espírito amado, fortalecer cada um de nós e aqueles que precisam, Senhor, desfrutar deste maior milagre do Senhor, que é o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Eu peço ao Senhor, meu Pai,
que o Senhor produza este milagre, porque só o Senhor pode produzir um novo nascimento. E todos os seres humanos, todos precisam nascer de novo, precisam ser regenerados, precisam nascer do Espírito Santo, para que possamos entrar no seu reino. Por isso que carne e sangue, a tua palavra nos afirma que não entra no reino de Deus, porque representa a fraqueza, o pecado, o estado pecaminoso do ser humano. E isto não adentrará no teu reino. Pelo contrário, aqueles que forem salvos terão um corpo celestial, assim como Cristo tem, assim como os anjos têm. Aleluias. Então por isso nós estamos aqui, Pai, rendendo ao Senhor glória, rendendo ao Senhor louvor, porque a gente depende do Senhor, a gente necessita do Senhor. Venha ter compaixão da gente, venha ter misericórdia da gente, envolva-nos com a tua graça, envolva-nos com o teu Espírito, meu Pai, e venha nos transformar. Nós queremos, meu Pai, continuar sendo luz do Senhor neste mundo. Por isso a gente precisa demais do Senhor. Oh meu Senhor, erga, Senhor, erga do pó o desvalido. Senhor, eu oro neste momento por aqueles que não resistiram, Pai, à tentação. Eu oro por aqueles, meu Pai, que fraquejaram no momento da tentação, se prostraram, meu Pai, à imagem que Satanás levantou diante deles. Senhor, tem misericórdia deles e estenda as tuas mãos para levantá-los. Estenda as tuas mãos, meu Pai, para poder erguê-los, meu Pai, tirá-los dessa prostração. Estenda as tuas mãos, meu Pai, e venha levantá-los e dar a eles novamente uma oportunidade. Oportunidade essa para que eles possam estar de pé diante do Cordeiro. Renova as forças daqueles que estão fracos, meu Pai. Salva, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, e que através, meu Pai, da tua santa palavra, que será ministrada nesta noite, aonde quer que venha chegar, meu Pai, esta live, este culto online, que o teu Espírito trabalhe no coração de cada pessoa, Senhor. Pois assim eu te peço, me use, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para poder entregar a mensagem que o Senhor determinou ao coração de todos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar agora? Isso. Vamos sentar agora para a gente meditar aqui na palavra. E aí, amor? Tem pessoas aí colocando pedido? Mas já tem pessoas colocando pedido. Para você que entrou nesta live há poucos instantes, quando nós iniciamos esta live, eu fiz um pedido às pessoas que viessem escrever aí nos comentários um pedido de oração. E escreva assim: pastor, ore por este objetivo. Aí coloque o objetivo que você quer, seja pela sua própria vida, seja pela família, ou de repente algum conhecido, algum amigo seu que está passando por alguma privação, por alguma dificuldade. Se você for fazer esse pedido em favor, seja de algum familiar ou de algum conhecido, se puder escrever o nome desta pessoa e qual o objetivo que você quer que a gente interceda a Deus, no final desta live nós estaremos fazendo uma oração de intercessão, pedindo a providência de Deus, pedindo o cuidado, o milagre de Deus para a vida de todos. Mas vai convidando, vai chamando mais pessoas para entrar aí na página da igreja e assistir esse culto online, tá certo? Apocalipse capítulo 20.
a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. No culto online de ontem, quarta-feira, nós falamos no capítulo 19 acerca do júbilo do céu e também Cristo aprisionando ali a besta, que é o anticristo e o falso profeta. Para que você venha compreender melhor, veja aí, por favor, capítulo 19, no versículo 20 e 21 diz assim, mas a besta, essa besta, a primeira besta que emerge do mar, que é o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, dando continuidade, agora Jesus vai e aprisiona Satanás. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Deixa eu dar uma baixada aqui nesse fundo musical. Então vamos ver aqui alguns episódios sobre a prisão de Satanás. Você observa aqui que nesta visão que João teve, Satanás foi o último a ser aprisionado. Ele foi acorrentado para que ele não enganasse mais ninguém. Correto? Aqui não precisa muito argumento, está ali explícito, notório esta palavra. E ele vai ficar aprisionado por 1000 anos. Pastor, mas o diabo não está preso? Não. Satanás não está preso. Satanás está solto na terra. Se ele tivesse preso, ele não teria como influenciar as pessoas a negarem a Cristo. Se Satanás estivesse preso, não teria como ele agir e dominar as pessoas como ele tem dominado. Desde que ele foi expulso do reino de Deus, dos céus, ele não está preso, ele será preso, ele será aprisionado, e ele vai ficar preso por 1000 anos. Então, quando ele for aprisionado 1000 anos, Cristo vai restaurar a terra em Jerusalém. Cristo virá aqui, como você viu aqui escrito, juntamente comigo, nessa leitura, que ali Jesus vai estar o quê? Restaurando Israel, restaurando a terra, e ali haverá o quê? Novamente, população. Mas que população será essa? População que irá nascer.
População que vai nascer após Jesus, ele prender Satanás e ele ficar reinando com aqueles que foram salvos durante 1000 anos. As pessoas vão continuar ali, casando esse período de 1000 anos, entenda isso. Esse período de 1000 anos, as pessoas que descerão juntamente com Cristo dos céus, vão continuar ali, se relacionando, casando. O pecado não vai ter mais domínio sobre essas pessoas. Eles vão povoar a terra novamente, nesse período de 1000 anos, até que se cumpra esse período de 1000 anos. Quando se cumprir esse período de 1000 anos, nós vamos ver agora no versículo 7, que Satanás vai ser solto. Por que eu digo que quando Cristo vier na terra durante 1000 anos com o seu povo, que as pessoas continuarão ali, naquele período, casando, engravidando, gerando filhos? Porque se não houvesse isso, como que Satanás iria enganar, iria ser solto para enganar as pessoas? Sendo que a Bíblia aqui diz que feliz, abençoado, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição o quê? A salvação do povo, quando Cristo vem e arrebata a igreja. A Bíblia fala ali que o restante que não foi salvo, ele não ressuscitou. Quando Cristo vier em glória para levar a igreja, lá em Tessalonicenses está escrito, está declarado isso, que primeiramente os que morreram salvos, os mortos em Cristo, ressuscitarão. A terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, sim, os salvos. E eles subirão, terão um corpo celestial, corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, também subiremos, e até nos encontrarmos entre as nuvens com Cristo, o nosso corpo será também transformado, um corpo celestial. Só que aqueles que morreram, aqueles que vão morrer até o dia do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram negando a Cristo, ou seja, morreram sem a salvação, eles não participarão desta primeira ressurreição, eles vão continuar mortos até que se cumpra os 1000 anos. Aí sim eles vão ressuscitar para o julgamento eterno. É o que a gente vai ver agora, a partir de agora, Versículo 7 fala: Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Entende agora por que eu disse que vai continuar as pessoas casando, engravidando? Porque se não houvesse mais pessoas sobre a terra, como que Satanás iria ser solto para enganar? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então a terra será nesses 1000 anos novamente povoada, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, incontável. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão, marcharam e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, ou seja, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então esse tormento é eterno. Há pessoas que acreditam que esse tormento vai ser por um breve tempo. A Bíblia diz que é pelos séculos dos séculos. Tanto Satanás, o dragão, o diabo, quanto o falso profeta, quanto o anticristo, e também todos os ímpios que serão lançados no lago que há de fogo e enxofre, serão ali atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, para toda a eternidade. Então, depois do diabo ser solto, ele vai tentar enganar as pessoas, mas ali Jesus virá e o que? Derrotará para sempre, lançando ele no lago que há de fogo e enxofre. Agora a gente vai ver sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, o juízo eterno.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, queridos, vamos entender esses versículos até aqui, até o versículo 14. A primeira morte, todo mundo sabe, é a morte que todo ser humano hoje enfrenta, que vem, morre por velhice, morre por doenças, por acidentes, por bala perdida, etc, etc. Esta é a primeira morte. Até aí, normal, tudo que nasce um dia morre. A questão é aqui aqueles que vão participar da segunda morte, ou seja, a segunda morte é a condenação eterna. Observe aqui no texto sagrado que vai ser aberto livros e livros. Que livros e livros são esses? É os livros que está escrito a nossa história, a nossa vida. Desde que nós nascemos, está sendo redigido lá nos céus a nossa vida. Tanto a nossa vida passada foi redigida, foi escrita, quanto desde que nós nascemos de novo, desde que nós nos convertemos, desde que nós confessamos Jesus, está sendo escrito. Está sendo escrito tudo. Então o julgamento de Jesus, a gente viu ontem, na live de ontem, no culto online de ontem, que Jesus tem duas características, está lá no capítulo 19, versículo 11, diz ali, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Duas características de Jesus, fiel e verdadeiro. Então Jesus, ele vai julgar com cetro de ferro de justiça. No julgamento do Senhor não haverá injustiça. Por isso que está sendo escrito a história de cada pessoa. Jesus vai colocar para os ímpios que serão condenados à segunda morte, ao lago que há de com fogo e enxofre, o porquê que eles serão lançados no lago que há de com fogo e enxofre. Porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas é injusto. Poxa, eu era uma pessoa caridosa, eu era uma pessoa que fazia o bem para todo mundo, mas não fez o mal, não fez o bem para si. Porque, querido, fazer o bem para o próximo não nos dá garantia de vida eterna. Mesmo a gente fazendo bem, a gente tem a natureza pecaminosa. Para uma pessoa ser salva, ela tem que se converter, ela tem que receber, reconhecer Jesus como seu Cristo, o seu Salvador. É isto que vai dar direito à pessoa da vida eterna, e não apenas ela ser uma pessoa boa. Não, você pode ser uma pessoa boa, mas se você negar a Cristo como Salvador, você vai acabar sendo condenado. Por quê? Porque você, nem eu, nenhum ser humano tem condições próprias de chegar diante de Deus e dizer: o Senhor é obrigado a me salvar. Somos salvos por causa da graça. A graça é o favor de Deus derramado por nós, um favor que a gente não merece, por nós termos reconhecido a Cristo e nos convertido ao Evangelho. Então esses livros serão abertos, que vai estar aqui a prova porque que vocês estão sendo condenados. Vocês me negaram, vocês não me reconheceram como seu Cristo, como seu Salvador. Por isso, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Ali vai estar toda a história. Alguns vão dizer: não, Senhor, eu não neguei o Senhor. Jesus vai dizer: negou sim. Você me negou, sabe por quê? Você viveu na prostituição,
Você viveu entregue ao adultério. Você vivia no pecado, praticando o pecado da idolatria. Você praticava o pecado do lesbianismo, do homossexualismo. Você praticava o pecado do incesto. Você praticava o pecado da mentira. Você foi corrupto, se tornou corrupto. Você deixou com que a Babilônia viesse te corromper na terra. Por isso é que você me negou. Por isso que você vai ser condenado. E aí, queridos, vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz: e por fim será aberto o livro da vida. Ou seja, o livro da vida é o livro do registro dos salvos. E ali vai ver que não vai estar o nome daquelas pessoas escrita lá porque negaram Jesus. Então todo, como diz o texto, e todo que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Está ali, ó, versículo 12. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Derrubaram os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Entende agora? A morte e o inferno só vão ser derrotados, que também vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, depois do julgamento, depois do juízo de Deus sobre os ímpios. Aí que a morte e o inferno terão também que ser precipitadas, lançadas para o lago que arde com fogo e enxofre. Aí aonde que depois da morte e o inferno ser condenado, é que não vai ter mais, a morte não vai ter mais poder sobre nenhuma pessoa. Versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, meus amados, veja que esse capítulo aqui não tem o que muita gente abordar. É isso daqui. Quem não for achado inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Morrer, por isso que eu sempre digo, o morrer, o participar da primeira morte, não tem problema. Se morrermos salvos, estaremos salvos. Participaremos da primeira ressurreição. A questão é se a pessoa, além de participar da primeira morte, participar negando Jesus. Aí vai participar da segunda morte também, que é o castigo eterno. E aí fica a pergunta de algumas pessoas: pastor, o que eu tenho que fazer para o meu nome ele ser inscrito no livro da vida? É simples. A Bíblia fala em João, se você quiser abrir sua Bíblia e conferir, no capítulo 13, no verso 16, que Deus amou o mundo. Amar o mundo quer dizer amar as pessoas. Por isso deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja aqui, leia aqui comigo, por favor, deixa eu ficar em pé. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, nessa Bíblia que está aqui atrás do altar, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Observe, Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso que nós temos que crer nele. Por isso que nós temos que reconhecê-lo como nosso Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Por mais que as pessoas possam enfrentar a primeira morte, que é a morte natural, a morte do ser humano, mas se a pessoa morreu confessando Jesus, ele também vai participar da primeira ressurreição. Vai ressuscitar para subir com Cristo para a glória com Deus.
Mas além dele ser a ressurreição e a vida, está aqui escrito, ó, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículo 25. Então, meus amados, a gente tem que crer. Mas aí aquelas pessoas que dizem, poxa pastor, mas eu creio em Jesus. Mas esse crer não é um crer teórico. Esse crer não é apenas a pessoa dizer, não, eu creio em Jesus. Esse crer exige uma postura de quem crê. Uma certa ocasião Jesus disse assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Então observa que Jesus exortou a sua igreja na época. Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem? Jesus é Senhor de quem lhe obedece. Por mais que há pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas a sua vida, o seu exemplo, as suas obras, tem mostrado que Cristo ainda não é o Senhor deles. Porque se Jesus é o nosso Senhor, nós temos que prestar obediência a Ele. Não é assim? Temos que prestar obediência. E o que a palavra de Deus, ela determina para o povo de Deus? Não adorar outros deuses além dele. É um mandamento. A palavra de Deus determina que nós não podemos adorar outros deuses. A palavra de Deus determina que não podemos cultuar imagem de escultura. A palavra de Deus diz que não podemos seguir feitiçarias. A palavra de Deus determina que nós não podemos viver na mentira, não podemos ser mentirosos. A palavra de Deus determina que temos que abandonar o adultério, a prostituição. Então, se Jesus, Ele é o nosso Senhor, a gente deve prestar obediência. A gente vai mostrar para Ele que Ele é o nosso Senhor, obedecendo a sua palavra. Mas além disso, eu estou resumindo, falando aqui minuciosamente, ou seja, estou aqui falando poucas coisas do que a Bíblia Sagrada nos manda. A Bíblia Sagrada determina que nós temos que, enquanto viver nesta terra, viver nos santificando. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Não é nos corrompendo, é nos santificando. E como que a gente, o pastor, vai se santificar? Através do conhecimento da palavra e da obediência à palavra. Porque não adianta só conhecer o que está escrito na palavra, se não tivermos fé para obedecer. É a obediência à palavra de Deus que produz em nós a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Se você quer ver Deus na primeira ressurreição, então você tem que viver uma vida de santificação. Aí sim, você vai estar provando para Deus que você crê em Jesus, que Ele é o teu Senhor, que você o assumiu como seu Senhor e seu Salvador. Só que Jesus também fala lá em Marcos, lá no capítulo 14, era capítulo 14? Ou é capítulo 16? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu não gosto de falar errado. Deixa eu ver aqui. Pô, pastor, um texto tão conhecido, pois é, mas é tantos textos que a gente conhece que a gente pode confundir, né? É capítulo 16, tá? No capítulo 16, versículo 14, Jesus aqui dá a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então observe que quando Jesus ressuscita, ele aparece aos 11 discípulos. Por quê?
Judas se enforcou, então já não eram mais 12, eram 11. E a primeira coisa que Jesus fala, o quê? Jesus exorta eles contra a incredulidade do coração deles e dureza. Porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas mulheres, para alguns discípulos, e ele saiu e falou: realmente a palavra do mestre se cumpriu. Fomos lá ver o túmulo está vazio. E o anjo apareceu para a gente e disse: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Só que muitos discípulos, porque não tinham visto, eles não creram. E hoje em dia está diferente? Não está. Quantas pessoas ainda continuam com o coração duro? Então, como que uma pessoa que tem um coração duro para a palavra, que não consegue crer na palavra, que não consegue receber a palavra, como que uma pessoa dessa vai dizer que crê em Deus, se ela não crê na palavra? Aí eu vou responder alguém que está aí falando: mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, né? Pelo macaco que não iria ser, né? Deus tinha que usar um homem para escrever, é óbvio. Porém, a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Tudo que está aqui acontecendo, tudo que está profetizado, você está vendo que está acontecendo. Prova disso que a Bíblia é o quê? Um livro sagrado, um livro de Deus. Foi inspiração de Deus. Claro que foi o homem que a escreveu, é óbvio. Então isso não era argumento para você duvidar da palavra. Então uma pessoa que ela diz que ela tem um coração duro, que ela não reconhece a palavra sagrada como sendo palavra de Deus, como que uma pessoa dessa pode dizer que é salva? Como que uma pessoa dessa pode dizer que ela assumiu Jesus como o seu Senhor, se não assumiu a palavra? Então Jesus está censurando aqui também hoje a dureza do coração de muitos e a incredulidade, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. No 15 ele diz assim, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus é Senhor de quem? De quem obedece. De quem obedece. Então, se a pessoa quiser ser salva, ter o seu nome escrito no livro da vida eterna, a pessoa tem que crer que Jesus é o único Salvador, é o único mediador da nova aliança de Deus com os homens. Não existe o outro. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a única porta que nós temos que passar para a vida eterna, é Jesus. E crendo, a pessoa tem que se batizar para a remissão de pecados. Agora eu vou aqui aproveitar esse versículo e esclarecer aqui que algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Por exemplo, na religião católica é normal se batizar crianças, não é assim? As crianças lá levam até o Papa lá e eles derramam um pouco d'água na cabeça e diz: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim? Pois é, mas vamos aqui desmistificar isto. Criança precisa ser batizada? Criança cometeu algum pecado? Criança tem pecado? Por mais que nasceu como ser humano, a natureza pecaminosa, mas ela cometeu pecado? Não. Prova disso que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Uma certa vez, Jesus estava lá pregando, as crianças estavam querendo chegar perto dele, e os discípulos querendo afastar. Jesus diz: não, deixe os pequeninos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então criança já é salva. Se a criança morrer quando é criança, ela é salva. Se Jesus vier arrebatar a igreja, as crianças são salvas. Criança não precisa ser batizada. Primeiro, porque não tem pecado. Segundo, criança não tem consciência do que é certo e do que é errado. Não tem consciência. Terceiro, ela não tem decisão própria. O batismo não pode ser imposto. O pai e a mãe não podem impor aos filhos: você tem que se batizar, porque eu quero que tu seja batizado. Não.
Por isso que Jesus, ele foi batizado quando tinha 30 anos. Por que 30 anos? Para nos deixar o entendimento que a pessoa tem que estar consciente do que vai fazer, e a pessoa tem que querer, tem que partir a iniciativa da própria pessoa. Ela tem que desejar. Jesus não tinha pecado. Tanto é que quando ele foi se apresentar ao seu primo João Batista, que estava batizando as pessoas, João Batista disse o que? Não, para aí, meu Senhor, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem ser batizado a mim, por mim? Aí Jesus falou, não, me batize para que se cumpra as Escrituras Sagradas. Então, a pessoa tem que estar consciente. Por isso que em nenhuma igreja evangélica se batiza criança por esses princípios. Mas você pode ver também, eu não vou nem abrir aqui, nós estamos em Marcos, no livro seguinte, livro de Lucas, lá no capítulo 2, fala que ao 8º dia Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para apresentar ao Senhor. Entende agora por que nós evangélicos abençoamos apresentando as crianças a Deus? A gente não batiza, a gente apresenta. Quando essa criança estiver na sua adolescência ou na sua juventude consciente de tudo o que a palavra de Deus determina, e a pessoa, esse adolescente, esse jovem, entender que precisa da salvação por meio de Jesus, que ele não merece ser salvo por situações próprias, mas somos salvos por causa da fé em Cristo, aí ele vai se prontificar a ser batizado. Então vamos voltar aqui para Marcos, no versículo 16 do capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu não creio, pastor, no que a Bíblia diz. Então você vai ser condenado. Aí aqui eles vão dizer, tu não pode me julgar, pastor. Eu não estou te julgando. Quem está te julgando é a palavra de Deus. Essa é a espada que a gente viu ontem no capítulo 19, que saiu da boca de Jesus. A espada é a palavra. Jesus vai usar a palavra. Jesus vai condenar aqueles que o negaram com base nas atitudes de cada um, com fundamento da palavra. A pessoa, mas eu não creio na Bíblia que foi escrita pelo homem, eu vivo da maneira que eu acho que tem que viver. Se você viver da maneira que tu acha que tem que viver, mas é uma vida contrária do que Deus mandou, você vai ser condenado. É isso que ele disse. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Não tem escapatória. Não tem. Mas eu não creio. Mas é por isso mesmo que vai ser condenado, porque não crê. E a prova, meus amados, que muitos não creem em Deus, não assumiram Jesus como seu Senhor e Salvador, que não praticam a palavra. Entende agora por que eu digo que não é só dizer eu creio? Jesus é o meu Senhor. Prova que Ele é o teu Senhor através do teu testemunho, através das tuas atitudes. As nossas atitudes, meus amados, é que vão provar se realmente nós nascemos de novo ou não. O nosso testemunho, as nossas atitudes é que vão dar provas se realmente Jesus é o nosso Cristo, o nosso Salvador ou não. Está aqui, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Isso aqui é algumas pequenas instruções, dentre tantas outras que você tem que aprender com a palavra de Deus. Por isso que eu te digo, querido, quando tudo voltar ao normal, quer dizer, sei que eu posso usar essa expressão, tudo voltar ao normal, deixa eu me retratar, quando as autoridades governamentais permitirem que as igrejas reabram para receber o povo para adorar a Deus, que eu acredito que vai ser em poucos dias agora, eu creio nisso. Procure uma igreja de Deus. Como saber, pastor, que uma igreja
que um templo é de Deus ou não é? É simples. Eu já tenho falado aqui todos os dias. Veja os frutos. Frutos não são milagres. Frutos do sacerdote. Porque o sacerdote ali, ele representa um servo de Deus. Certo? Ele representa Deus que está aqui na terra para instruir o seu povo. Então, veja se aquele sacerdote, além de ele pregar a palavra, se ele está vivendo. Porque, querido, pregar a Bíblia não é difícil. Qualquer um pode, está escrito na Bíblia. Sim. Mas não adianta só ensinar os outros, tem que praticar. Aí você vai ver se aquele templo, se aquele lugar, vou usar outro termo que muitos usam, se aquela religião é de Deus ou não é. Porque se prega até a verdade, mas se não pratica, é falsa. Você vai estar ali para quê? Para te enganar? Porque o espírito do anticristo, o espírito dos falsos profetas, os espíritos enganadores, que Paulo falou que nos finais dos tempos surgiriam muitos espíritos enganadores, eles iniciam falando a verdade e depois incute a mentira no meio. Para quê? Para enganar as pessoas. Então, quando as igrejas puderem reabrir para receber o povo, para adorar, cultuar a Deus, procure. Se você ainda não faz parte de uma igreja de Deus, procure. Procure se tornar membro de uma casa de Deus. Repito, casa de Deus é aquela que prega a verdade e vive a verdade. E ali, procure o sacerdote e fale: olha, eu quero reconhecer publicamente Jesus como meu Salvador. Eu quero a minha salvação. Quando que vai ter batismo? Eu quero me batizar. Pastor, mas eu já fui batizado. Aquele dia de criança, para Deus aquilo lá não existe. Você tem que batizar o batismo correto. O batismo correto. E outra, batismo não é por aspersão, tá? É por imersão. Tem que imergir nas águas. Não é por aspersão. Pastor, eu fui batizado por aspersão. Está errado. Jesus foi mergulhado nas águas. Ele é o nosso exemplo de ser batizado. Tá certo? Se você, morador aqui de Castro, Ponta Grossa, Carambeí, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíba, Sengés, Tibagi ou qualquer outro lugar, se você quiser ser um membro do corpo de Cristo aqui na nossa igreja, você será bem-vindo. Você será bem-vindo. Assim que as autoridades governamentais autorizar, as nossas portas estarão abertas para receber o povo aqui para prestar culto a Deus. Você pode vir aqui, nos procure, se apresente: pastor, eu quero ser membro da igreja, eu quero buscar minha salvação. Eu sei que Jesus está às portas e eu quero estar preparado para aquele grande dia. Agora vamos dizer aqui que você é uma pessoa que já reconheceu Jesus, só que você acabou se desviando, seja por causa dos falsos profetas, seja por causa dos ensinos demoníacos que eles ficam ensinando, e você acabou descobrindo a verdade, você se afastou e não congregou mais em nenhuma igreja. Se você quiser vir fazer parte do nosso ministério, as portas estarão abertas. Não seja um membro do corpo de Cristo fora do corpo. Se eu cortar esse meu dedo aqui, posso deixar ele perto do corpo. Se eu cortar ele, ele vai o quê? Apodrecer. Um membro fora do corpo é um membro amputado, que espiritualmente ele apodrece. É aonde os demônios têm facilidade para o quê? Convencer a pessoa de um caminho errado como se fosse certo. Mas se nós estivermos inseridos no corpo de Cristo, ali Deus vai tratar com a gente, Deus vai nos esclarecer, Deus vai nos mostrar se temos que mudar alguma coisa ou não. Entenda isso. Então, se você está fora da comunhão, se você quiser fazer parte do nosso ministério, seja bem-vindo, nos procure. Se você nunca reconheceu Jesus, as portas estão abertas para você reconhecer.
Pastor, eu já fui em várias igrejas. De repente você até já frequentou algum tempo nesses 2 anos que o nosso ministério está aberto aqui em Castro, dia 25 agora. Inclusive a gente ia fazer até, né, um culto de ação de graças pelos 2 anos, mas dia 25 estava fechado, né? A igreja já, por determinação das autoridades governamentais. De repente você nesses 2 anos, você já veio aqui, participou alguns meses ou alguns cultos, e agora você está entendendo a importância de você ser membro, de você congregar, de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você quiser voltar, as portas estão abertas. Não fique com vergonha, não. Ai, eu vou ficar com vergonha, pô, eu fiquei tanto tempo sem ir na igreja e eu vou voltar. O que vão pensar, querido? Aqui ninguém vai pensar nada. Pelo contrário, nós vamos te receber aqui de braços abertos, um sorriso e um beijo no rosto. É assim que a gente vai receber todo mundo. Todo mundo. Nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. Estamos aqui, pelo contrário, para te mostrar a verdade, para te levar à vida eterna. Claro que quando a pessoa está no erro, ela ouve a verdade, né? Dá um baque, dói. Claro que dói. Dói por quê? Porque está no erro. Mas quando a pessoa tem humildade no coração, reconhece e passa a se moldar de acordo com a palavra de Deus, querido, vem a cura, vem a restauração. Não fique longe da presença de Deus. Não fique longe da comunhão. Se você se isolar, você vai se tornar uma presa fácil para os espíritos enganadores. Se você se isolar, por achar que vai estar fazendo a coisa certa, você vai dar vazão a Satanás para ele dominar você. Não faça isso. Tá certo? Todo aquele, terminou ali o capítulo 20 falando disso, que não for achado escrito no livro da vida, esse também será lançado no lago que há de com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Venha para o lado de Cristo para você ser salvo. Reconheça Ele, tá bom? Agora são 20 horas e 1 minuto. Tem muitas pessoas aí, pastora, fazendo pedido. Colocaram pedido? Estavam ouvindo a palavra. A pastora está ali falando que pararam de escrever, estavam ouvindo a palavra, tá certo? Então agora, vou dar alguns minutos para que você escreva aí o seu pedido de oração. Eu vou estar intercedendo. Eu creio que Deus vai atender o nosso clamor e Ele vai responder você. O que você está necessitando neste momento? Aqueles que possam dizer, pastor, se alguém que está aí afastado de Cristo, talvez o teu pedido seja, eu quero me reconciliar com Deus. Se é isso, coloque aí, escreva aí, pastor, ore por mim porque eu quero me reconciliar com Deus. Não tenha vergonha de você colocar esse pedido. Deus vai te honrar. Você está precisando de uma bênção na saúde, na família, financeiro, o que você precisa? Daqui 5 minutinhos, agora são 20 horas e 2 minutos. Quando for 20 horas e 7 minutos, eu vou dobrar os meus joelhos aqui e vou orar. Então escreva esse seu pedido, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós vamos estar aqui novamente às 19 horas, dando continuidade a esse estudo do livro do Apocalipse, no capítulo 21. Capítulo 21, que é um capítulo maravilhoso ali, que fala sobre novos céus e nova terra. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que através desse estudo que a gente fez, Deus vai edificar a vida de muitas pessoas. Muitas. Por isso, eis a importância de você transmitir para a tua família, transmitir para amigos, conhecidos seus, a página da Igreja Nova Esperança. Peça para eles curtirem a página, porque sempre eu vou estar gravando mensagens, vou estar fazendo muitas delas ao vivo, outras serão gravadas, tá certo? Mas sempre vai ter a palavra de Deus, que é a verdade de Deus que nos liberta, é a verdade de Deus que nos transforma. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Somente a verdade do Evangelho é que liberta a pessoa da escravidão. Só o Evangelho salva. Fora disso, nada salva. Religião não salva, filosofia não salva, pensamento de nenhum homem salva. O que salva é o Evangelho. Porque o Evangelho, nele está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse isso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê no Evangelho é transformado pelo Evangelho. 20 horas e 4 minutos, eu disse que eu ia orar às 27, né? 20 horas e 7 minutos, eu já vou começar a orar agora. Se você quiser, prepare lá o seu copo com água, ou recipiente maior com água, fique à vontade. Que no final, eu vou estar pedindo a bênção de Deus sobre o mesmo, e aí você e a sua família bebam, tá bom? Para que todos sejam tocados pelo poder de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Se você puder dobrar os seus joelhos, assim o faça, e vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai santo e Pai querido, mais uma vez, Pai, eu dobro os meus joelhos aqui no altar, e neste momento eu invoco ao Senhor por todas as pessoas que estão assistindo essa live e aquelas que ainda hão de assistir em outro dia, em outro horário. Só o Senhor tem poder para fazer maravilhas acontecer. Só o Senhor tem poder para curar, para libertar, para levantar o caído. Só o Senhor que pode, meu Pai, fazer o viciado tomar nojo do vício. Só o Senhor pode dar um fim à enfermidade que a medicina não pode curar. Só o Senhor que pode, meu Deus, restaurar os casamentos, os lares. Então eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, traga restauração a esta pessoa. Traga, Pai, a restauração a esta família, em nome de Jesus. Edifica, Senhor, este lar, edifica esta casa, edifica a vida desta pessoa. Cura, Senhor, seja qual for a enfermidade, que o Senhor coloque um basta, um ponto final neste sofrimento. Faça cessar também, meu Pai, essa epidemia, meu Pai, do Covid-19. Em nome de Jesus, cura, Senhor, transforma a vida de todos, que haja restauração em nossa nação. Oh Pai, faça, meu Pai, haver restauração, em nome de Jesus, para o Teu nome ser glorificado. Abra as portas financeiras, para que o Teu povo prospere, para que esse povo progrida, para que esse povo, meu Pai, tenha qualidade de vida, em nome do Senhor Jesus. E haja, Senhor, no coração dos governantes de cada município, de cada estado, de cada país, haja no coração deles, meu Pai, para eles agirem com justiça e com bom senso, que o comércio seja liberado a funcionar novamente, para que o povo possa trabalhar, para que então nosso Brasil volte a produzir, mas também que seja liberado as igrejas, meu Pai, serem abertas para receber o povo, para edificar a sua fé, para adorar ao Senhor, porque a igreja, meu Pai, é um hospital espiritual e emocional. Aqui dentro as pessoas são tratadas na vida espiritual, mas também emocionalmente, são fortalecidas, renovadas, restauradas. Então, em nome de Jesus, Pai, que assim seja, para a glória do Teu nome. E quando isto acontecer, Senhor, das igrejas poderem abrir as portas, para a gente receber o povo, para adorar ao Senhor e edificar a fé, que multidões, Pai, verdadeiras multidões, venham a fluir, Senhor, para que então o inferno venha, meu Pai, ficar, meu Pai, esvaziado, mas nos dê o reino, venha se encher cada dia mais. Eu te peço e te agradeço, Senhor,
em nome de Jesus. Unge esta água que foi preparada, que sirva, meu Pai, no remédio para os corpos, mas também seja, meu Pai, para o fortalecimento espiritual, o renovo de cada um, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos beber da água abençoada. Glória a Deus. Então, meus amados, amanhã, às 19 horas, eu vou estar aqui novamente no altar, trazendo a palavra de Deus, sobre o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Compartilhe na sua rede social esta live, tá bom? Compartilhe aí, para edificar a fé de muita gente em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar um louvor aqui agora, e depois desse louvor, a gente vai encerrar a nossa live, tá bom? Mas permaneça conosco mais alguns minutinhos aí, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver qual é o louvor aqui. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho. Fica com esse louvor. Daqui a pouquinho a gente encerra a nossa live. Me amas, e mesmo nada tendo, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Deus abençoe. Compartilhe essa live, tá bom? Até amanhã às 19 horas, querendo Deus. Beijo no coração de todos. Jesus, nome